certa. Amém? Então, só você que está orando na madrugada, continua. Você que começou com essa campanha, continua, porque o Senhor, Ele tem um galardão todo especial para quem ora na madrugada, viu? Então, continua. Eu espero que eu esteja te incentivando a isso. Amém? Às vezes a gente não entra aqui na madrugada, mas a gente tem ali a nossa... Precisa ter, né, gente? Ter a nossa rotina na madrugada. Amém? Vocês estão bem, gente? Então já chega adorando, já chega declarando que o Senhor é bom, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Hoje tem leão até no chá, gente. É leão em tudo quanto é lado. Deixa eu botar meu leão aqui desse lado, que ele tá sumindo e eu não gosto que o leão suma, gente. Toda vez que eu olho pro leão, eu lembro da tua identidade. Stephanie, que identidade? Aí você vai ver que a identidade, a nossa identidade, ela tá lá em Gênesis 1, 26, 27. É ser imagem e semelhança de um Deus que é poderoso. Você crê nisso? Você crê que a tua identidade, essa é a cara desse leãozão aqui da tribo de Judá, amém? É ser amada, é ser favorecida, é ser perdoada. Começa a declarar comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Declara isso comigo, declara, amém? Declara isso comigo, porque o Senhor é bom. E vamos começar já salmodiando ao Senhor. Queimou meu coração esse salmo, querido. Vai lá para Salmo 145. Queimou meu coração. A gente estava lá com a galera do Instagram. Não sei se a minha live ficou salva. Estávamos lá com a galera do Instagram chamando esse povo bonito para cá, gente. Corre para cá, amém? Corre para cá. Você crê que Deus tem uma palavra profética para o teu coração? Salmo 145, versículo 8. Vamos profetizar na tua vida hoje, mulher virtuosa. Já comecei lendo Provérbios 31, mostrando nossa Bíblia. Queridos, nossa Bíblia 2025. Stephanie, cadê a Bíblia Filha do Rei? A Bíblia Filha do Rei é do ano passado, gente. Essa é a Bíblia 2025, que você pode personalizar com a sua foto. Mas principalmente essa capa linda, que lembra que você é mais valioso do que os rubis. Amém? Quem sabe disso? Quem sabe do seu valor? Queridos, é poderoso saber o seu valor em Deus. Amém? É poderoso. Vem pra cá. Deixa eu aumentar aqui o meu piano. O piano tá muito baixinho, gente. Tem hora que eu abaixo, agora eu tenho que aumentar. Aumentei. Eu tô vendo que vocês estão chegando aí. O som tá bom? Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Então eu já posso declarar o que o salmista declara. Amém? Salmo 118, que é a nossa marca aqui. A nossa marca é que a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra disso? Tu lembra disso, amém? Então eu já posso declarar isso? Então vem comigo, queridos. Ó, tô ao vivo. Deixa eu ouvir minha voz. Quando eu escuto minha voz, eu fico feliz. Amém. É sinal que tá tudo bem. Tá meio barulhento, né, gente? Vocês estão ouvindo bem? Meio barulhento. Mas bora. Mulheres que geram avivamento. Gente, eu tô muito feliz. Dia 21 de 21. Amém? Graça e paz, mulheres virtuosas. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. A gente tá aí pertinho do Dia das Mães. Tem mamãe aqui, gente? Tem mamãe assim, igual eu? Tem mamãe? A gente ama ser mãe. Você sabe que ser mãe é um ministério. Amém? Ser mãe é um ministério. Por quê? Porque você vai discipular, você vai exortar, você vai estar ali perto, você vai cuidar, vai beijar, abraçar. Amém? E eu gosto muito de uma palavra em Provérbios que diz assim: pais, não ireis os seus filhos. A gente tem que honrar, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas ele fala assim também, ó: pais, não ireis os seus filhos. Então, assim, gente, é uma corda de duas... igual a gente falou ontem, né? É uma via de duas... É uma pista de duas vias, né? Pronto, arrumei esse áudio. É uma pista de duas vias. Olha que interessante. Eu tô um pouco incomodada com esse microfone, mas ele vai ficar aqui do lado. É uma pista de duas vias. Por quê?
Porque muitos pais, eles têm esse problema de irar os filhos, não é? Irar. E nós temos que ter muita sabedoria no falar, sabedoria no exortar, sabedoria para não tocar na identidade dos nossos filhos, sabedoria para não depreciar. Quantas vezes você vai chamar a atenção do seu filho, só para as mamães aqui, essa palavra, você vai chamar a atenção dos seus filhos e você acaba sem querer humilhando, você acaba sem querer bloqueando ele. Gente, isso é muito sério. Então, quando você vai lá para Provérbios, está escrito assim: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Mas ele também fala: pais, não ireis os seus filhos. Pelo contrário, beije o filho. Então, se você estava um pouco distante do seu filho, começa a se aproximar dele, começa a abraçar ele, começa a falar: filho, eu te amo. A gente sabe que tem muitos pais que não falam eu te amo para os filhos, e isso é errado, sabia? Você precisa, assim, a gente sabe da dificuldade que é às vezes se expressar, eu te entendo, mas eu tô aqui para te dizer que o Senhor hoje, ele te dá esse bálsamo. Eu tô profetizando na vida das mamães, porque é dia das mães, né, gente? Chegado o dia das mães aí, nós estamos nessa véspera, é o nosso dia, amém? Então a gente tem que agir com sabedoria. Stephanie, o que eu vou pedir nesse dia das mães? Pede sabedoria, amém? Pede sabedoria, sabedoria para falar com o filho, sabedoria para exortar, sabedoria para ensinar o caminho de Deus na palavra. É muito sério. Porque, queridos, se a gente quiser colocar a palavra igual hoje, é interessante, né? Adolescente, essas fases que a gente passa. Se a gente tem interesse em colocar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, nós temos que fazer isso com sabedoria. Senão a gente pode afastá-lo da palavra. A gente pode trazer aí um trauma. Ao invés dele amar a palavra, ele vai ficar traumatizado. Amém? Devido à falta de sabedoria ao apresentar Jesus, ao apresentar a palavra. Então, só você, mulher, que vai passar esse Dia das Mães, a minha oração, eu vou orar no final desse vídeo, a minha oração para você é que você tenha, eu também, né, que sou mãe, tenha sabedoria. Sabedoria no exortar, sabedoria no falar, sabedoria até mesmo no disciplinar. Amém? Que a gente não venha tocar na identidade dos nossos filhos, mas que a gente venha levantar. E eu amo falar da mulher virtuosa, porque a mulher virtuosa, ela não abate, ela não humilha os seus filhos, ela não humilha o seu marido, ela levanta. Você consegue levantar seu filho hoje? Você consegue dizer: filho, você é um homem de Deus, você é um homem cheio do Espírito Santo, não gerei filho para calamidade, você vai para as nações, você vai ser melhor que eu, maior que eu. Diga isso, porque os nossos filhos precisam da nossa afirmação, você sabia? Seu filho, homem, mulher, precisa da sua autoafirmação, do seu elogio, amém? Então o Dia das Mães é dia de você elogiar muito seu filho, além de beijar, abraçar, apertar, amém? Dia de você elogiar muito ele, falar: você é uma bênção na minha vida, amém? Herança do Senhor são os filhos. Você crê, gente? Você crê nisso? Herança do Senhor são os filhos, queridos. E não tem nada mais poderoso do que você ter o poder de gerar vidas. Você crê que Deus deu esse poder para a mulher? Eu acho que talvez vocês nunca perceberam isso, mas eu estava lendo esses dias quantas mulheres passaram por dificuldades de gerar, Ana, e eu pensei: gente, é poderoso, amém? Nós vamos orar. Inclusive, se você tem essa dificuldade, eu quero profetizar na tua vida que mais são os filhos da estéril do que da casada. É assim que Deus manda, de declarar: canta alegremente, ó filha de Sião, porque mais são os filhos da estéril. Tem alguém estéril aqui, seja de filho, seja algum projeto? Deus vai fazer você engravidar aí desse sonho. Deus vai fazer você frutificar, amém? Não tem esterilidade na tua vida. Você vai ser mãe de nações, mãe de filhos, mãe de bênção. Você crê? Mãe aí de muitos filhos espirituais, eu creio. E do que você deseja também. Gente, Salmo 145, eu me empolguei com o Dia das Mães, vocês viram? Eu me empolguei com o Dia das Mães, gente. Né? Deve ser porque eu sou mãe de 2, né? Tem mãezinha aí, gente? Tem mãe aí? As mulheres virtuosas estão chegando, amém? Tem mãe aí? Eu sei que vai chegar as mães, as mamães, os papais. Já chega dando like. Olha, o pessoal aqui tá obediente, hein? Louvado seja Deus. O pessoal tá obediente. Ô, Glória!
O povo tá obediente, já chega dando like. É isso aí, gente. O generoso prospera. Já dei o meu aqui também. O generoso prospera. Vamos fazer aquilo que a gente ama fazer? Vamos fazer aquilo que nos dá energia, nos dá força, nos faz a gente, sabe, brilha nossos olhos, queima nosso coração. Amém? Que é falar da palavra de Deus, pregar essa palavra. Vai lá, 145, versículo 8. Diz assim: misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todas as suas. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão. O Senhor, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Já bendizeu Deus hoje? Já disse um glória a Deus hoje? Já disse um aleluia hoje? Então tu não me deixa retada. Tu arruma essa postura aí e já declara: eu vou dar um glória a Deus. Porque Deus está dizendo que todas as obras dele vão bendizer a ele. E eu sou uma obra dele. Sou mais que uma obra, eu sou filha e filha amada. Amém? Então bate aqui, ó, aqui em você e declara: eu sou filha, filha muito amada do Abba. Filha escolhida para esse tempo. Amém? Para glorificar ele na minha família, glorificar ele na minha vida espiritual, no meu ministério, na minha casa, em tudo que eu fizer. Então declara, versículo 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Aleluia! Falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas, rabaxere cantarabás, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é o reino eterno. Isso me faz lembrar do louvor. Eu amo essa música. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade. Gente, eu não sei muita letra não, mas é bem assim. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Quem é a igreja do Senhor aí? Gente, aqui é sacrifício de louvor, vocês têm noção? Hoje é sacrifício de louvor, porque eu tô rouca. Mas ninguém me pede de adorar o Senhor. Nem a rouquidão, nem a dor na garganta. Ó, bora adorar. E tu também faz a mesma coisa. Tu adora o Senhor. Olha o que Salmo 145 está declarando para a tua vida. Amém? Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas. A glória, a magnificência do teu reino. Teu reino é o reino eterno. E o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem. Levanta a todos os seus abatidos. Tem algum abatido aí? Tem alguém precisando se levantar? Receba força do Espírito Santo aí em nome de Jesus. Receba a ousadia do reino para se levantar com maior força, com a unção do Salmo 92 que a gente leu lá no Instagram. A unção do boi selvagem está sobre a nossa cabeça. Isso é poderoso, queridos. Faz assim, porque isso é profético. A gente está debaixo de palavra. Tem Bíblia aí? Tem Bíblia? Tem Bíblia? Bota assim na sua cabeça, ó. Eu estou debaixo de palavra. E debaixo de palavra eu sou renovada. Debaixo de palavra eu tenho unção dobrada. Debaixo de palavra eu prossigo para o alvo. Debaixo de palavra eu louvo ao Senhor. Você crê? Você crê que debaixo de palavra você finaliza o que você começa? Você tem galardão daquilo que você faz? Debaixo de palavra você avança e você está aqui para avançar. Então vem comigo, volta. O reino de Deus é poderoso, queridos. E deixa eu te dar uma boa nova. Você faz parte desse reino. Você é peça fundamental desse reino. Nós somos do reino. Amém? Foi nos dado o reino. E esse reino é para ser baixado aqui na terra. No nosso estilo de vida, no nosso modo de falar, de vestir, de se comportar. Esse reino é o reino de Deus. Quando você baixa os céus, primeiro na sua casa. Primeiro lugar onde vai ter que ter o reino é no seu lar. A gente tem falado mês de maio, mês do avivamento, mês que o seu lar vai ser cheio do Espírito Santo, vai ter visitação de anjos, vai ter limpeza, vai ter, sabe, restauração, vai ter poder, vai ter alegria, vai ter renovo. Você crê? Eu estou recebendo isso aqui, queridos.
Eu recebo, antes de profetizar na tua vida, eu tô pegando. Se tu não pegar, eu pego para mim. Mas eu creio. Você é uma bênção. Aleluia. Obrigado. Somos uma bênção. Somos uma grande bênção. Você crê? Então vem comigo. Tá escrito assim, ó. Essa nem é a palavra que o Senhor me confiou. Mas eu quero exaltar o nome de Deus aqui. Essa não é a palavra que o Senhor me confiou, mas eu quero que você exalte o nome do Pai aqui. Exalta comigo. Ele está dizendo aqui, ó, o Senhor sustenta a todos os que caem, levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Começa a declarar, ao meu tempo eu terei o meu mantimento. Ao meu tempo, Deus não deixa ninguém, queridos, ninguém na mão. Ele supre, ele é supridor de todas as tuas necessidades, seja emocional, seja, sabe, espiritual, seja o que for. Ele é Pai, ele é um Deus que é Pai. Você pode repetir isso comigo? Ele é um Deus que é Pai, ele zela, ele cuida, ele dá destino, ele dá caminho, ele dá unção nova, ele dá novos sapatos, ele dá nova capa, ele dá novo anel. Ele é Pai. Amém? E ele está dizendo aqui, ele está se expressando como Pai no Salmo 145. E eu acho lindo a narrativa do rei Davi, porque os olhos do rei Davi espirituais já olhava Deus assim, já via ele como seu Pai. Amém? Já via ele como intimidade. E ele declara, os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão e fartas o desejo de todos os viventes. Aleluia! Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os erebassore cantarabachai. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Está invocando o Senhor? Ei, eu quero perguntar para você, tá invocando o Espírito Santo? Tá acordando de madrugada? Tá? Se não tá, vai começar. Eu quero te influenciar a acordar de madrugada. Quero te influenciar, sim, a invocar o nome do Senhor no horário mais impróprio, no horário aonde custa a nossa carne, no horário aonde você vai falar, Pai, não é questão do horário, não é endeusando o horário, mas eu quero te influenciar a você acordar na madrugada hoje. E se você já está fazendo isso, parabéns. É sinal que você já tem visão. Amém? Começa a declarar, eu vou invocar o Senhor, e não vai ser de qualquer forma, não. Eu vou invocar Ele de verdade, de fato e de verdade. É o que ele diz aqui, ó. Ele está perto daqueles que invocam Ele, em espírito e em verdade. Então começa a invocar. Está tendo uma causa impossível na sua casa? Está tendo uma causa impossível no seu lar? Teu dia das mães não está legal, não vai começar bem, você sabe que não vai começar bem? Começa a invocar hoje. Começa a dizer, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, não existe alegria maior, não existe bênção maior do que você declarar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu amo falar isso. Você pode ser uma bandeira e você vai ser. E eu estou profetizando que nós seremos. E nós já somos, pela fé, uma bandeira de Deus onde quer que você vá. Você vai ser uma bandeira de Deus para levar Jesus onde quer que você vá. Seja aí na escola do seu filho, seja, sabe, aonde você for, aonde que você for, no seu trabalho, queridos, no seu devocional, aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser uma bandeira. A Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela é como um exército de bandeiras. E Deus é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira. Amém? Até o nosso cenário é uma bandeira, se você não percebeu. É verde, é azul, oh glória, é o microfone agora amarelo. Gente, a gente é uma bandeira de Deus, uma bandeira que leva um lar de paz e alegria. Então seja uma bandeira de Deus, seja uma mulher que invoca ao Senhor, seja uma mulher que vai para a madrugada e declara, Senhor, não gerei filho para calamidade. Eu vou passar meu dia das mães, Pai, restaurada, vou passar um dia das mães abençoado e eu vou ter uma boa notícia, só você que não teve. Vou ter uma boa notícia. Amém? Ele está dizendo isso aí, queridos, ele tá confirmando para a gente. Perto está o Senhor. Vem comigo. Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá. Pegue essa palavra, versículo 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e o salvará. Você pode declarar. Levante suas mãos aí, eu quero ministrar na sua vida. Pai, obrigada. Obrigada porque nós tememos o teu nome e o nosso desejo já está se cumprindo. Isso é fé, queridos. Fé para receber.
Fé você não pede, fé você recebe. Então recebe. Recebe o seu desejo aí, você que está acordando de madrugada, você que está orando, você também que não está, começa. Recebe o seu desejo aí cumprido. Recebe aí o galardão de Deus para os filhos. Ele está declarando, ele cumprirá. Eu pego essa palavra para mim. Ele cumprirá o desejo dos que os temem. Dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guardará todos os que o amam. Essa foi boa, né? O Senhor guardará todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Você pode se sentir amada nessa manhã? Você pode se sentir amada nessa manhã? Eu vou até beber meu chá, me deixa arretada não. Será que você pode se sentir amada? Você pode dizer, não, eu não morrerei, eu viverei para contar as bênçãos do Senhor. Quando eu estou falando de morte, estou falando de morte espiritual, que é uma coisa assim que me indigna dentro do meu coração. Tem uma coisa aqui que me indigna, que é o nosso propósito, é falar do ministério do Espírito Santo, porque é totalmente ao contrário da frieza espiritual. Aqueles duas coisas você vai ver nesse canal. Duas coisas que me indignam. A primeira, frieza espiritual. Não tem nada que me deixe mais revoltada do que você, sabe, você olhar para uma pessoa que queimava e não queima mais. Você olhar para uma pessoa que já foi uma bênção e não é mais. Não tem nada que me deixe mais revoltada do que você perder a essência. Então, olha o que o Senhor fala para nós. Aquilo que te revolta é o teu propósito. Aquilo que te revolta, aquilo que te tira do sério, aquilo que faz você queimar, se revoltar, fazer você orar de novo, jejuar de novo, chamar a presença de novo, é para aquilo que tu foi chamada. E eu fui chamada para o avivamento. Amém? Nós fomos chamadas para o avivamento, para levantar mulheres do seu avivamento, para começar o avivamento no seu lar, mas não parar no seu lar. Não parar, o avivamento ir para nossas igrejas, o avivamento ir, sabe, para cinema, para onde quer que você vá, vai ter avivamento. Queridos, eu tenho declarado isso, aonde o Filho de Deus está, aonde eu e você estiver, o ambiente não é comum, não pode ser comum. Repete comigo, mulher sábia, não pode ser comum. Aonde você está, a tristeza tem que ir embora. Aonde você está, a doença tem que ir embora. Aonde você está, a frieza espiritual tem que ir embora. A sujeira, a desorganização tem que ir embora. Tem que haver cura, alegria, paz. Tem que haver avivamento. Amém? Então, além do lar de paz e alegria, queima no meu coração, queridos, falar sobre avivamento. Avivamento, Espírito Santo. O Espírito Santo deseja queimar de novo nos nossos corações. Ele deseja ser pregado, ele deseja ser apresentado. Você crê nisso? Você crê nisso? E é por isso que a gente fala que a gente é ministra do Espírito Santo aqui. Porque nós pregamos Ele, falamos dEle, vivemos nele. Ele é a nossa porção. Ele é o arrimo da nossa sorte. É Ele que nos levanta. Ele que nos vivifica. Queridos, o Espírito Santo é tudo que você precisa. O Espírito Santo é o que te faz, sabe? É quebrantar, é o que te faz se apaixonar por Jesus. Amém? Aí no seu lar, aí na sua casa. É o que te convence do pecado, do juízo, sabe? Do arrependimento. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Você crê? Você crê nisso? Ele está dizendo aqui, queridos, que Ele cumprirá o desejo dos que os temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Você está recebendo salvação hoje, livramento hoje de Deus, você que entrou nessa live. Versículo 20 para finalizar. O Senhor guarda a todos os que o amam. Me guarda, guarda você. O Senhor guarda, mas todos os ímpios serão destruídos. Ou seja, não se levantarão. Serão destruídos o que for ímpio, o que não recebe perdão, o que cessou a graça, serão destruídos. 21. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome. Você entendeu? Você não entendeu? Vê comigo, repete isso comigo aí que é profético. Se tiver mais de 3 pessoas aqui, já virou igreja. Vem comigo, igreja. Repete isso. Lê isso na sua casa em voz alta. Lê para o diabo ouvir. Lê para todo, sabe, essa letargia, essa depressão, aquilo que estava te fazendo ficar em cima de uma cama. Lê para esse espírito maligno ouvir. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. E para sempre.
Será que você pode declarar? Queridos, a minha boca não vai sair murmuração. Eu estou profetizando nesse dia das mães. Eu sei que você vai ser tentada a murmurar, tentada a reclamar, tentada a pesar o ambiente aí com as palavras, mas eu estou declarando, a sua boca vai, a minha boca, a sua boca vai sair louvores. No dia mau, no dia bom, a nossa boca só sairá a adoração. Nós bendiremos ao Senhor, porque para isso fomos chamados para bendizer o Senhor em tempo e fora de tempo, queridos. Eu tenho falado isso aqui, que adorador não adora o Senhor só quando tu tá bem, não. Adorador adora o Senhor em tempo e fora de tempo, porque não adoramos por aquilo que Ele pode nos dar, adoramos pelo aquilo que Ele é. E Ele é poderoso, Ele é, queridos, Ele é o amado da nossa alma. Você crê nisso? Você crê que Ele é o amado da sua alma? Então a primeira coisa que você vai colocar aí, ó, Jesus é o amado da minha alma. Primeiro mandamento, queridos, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes a gente acha que isso é balela, mas não é. Não é, às vezes você fala assim, mas está escrito lá na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus não é fácil, sobre todas as coisas não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, queridos, é você falar, eu amo mais do que o meu marido, eu amo mais que os meus filhos, eu amo mais a Deus. E colocá-lo em primeiro lugar. Stephanie, por que você está falando isso? Porque sabemos, queridos, que tem pessoas, que tem situações, que tem famílias, que põem seu marido no lugar de Deus. Que põem seus filhos no lugar de Deus. E Deus não está se agradando disso. Eu não ia falar isso, mas se eu estou falando isso é porque alguém precisa ouvir. Existe uma tríade perfeita do Espírito Santo. Essa tríade é o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É o Senhor, amando o Senhor. E aí vem sim seu marido. E aí depois vem seus filhos. Amém? Primeiro vem o Senhor, depois vem você. Você tem que se amar primeiro, hein? Isso é importante. Depois vem você se ama primeiro. Mas é óbvio que vem seu marido e depois vem você. Amém? Nessa tríade que eu tô falando da família, começa a declarar, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou tirar o meu filho do trono da minha vida espiritual. Eu vou tirar o meu marido do trono da minha vida espiritual. Stephanie, tem mulheres que fazem de Deus, maridos de Deus? Tem, queridos, tem de tudo. Então nós temos que preservar isso. Amém? Preserve isso. Adore o Senhor nesse dia das mães. Adore o Senhor hoje, nesse sábado poderoso. Adore Ele, declare, Pai, o Senhor cumprirá o desejo dos que o temem. Mas antes disso, eu vou te louvar. Antes disso, eu vou dizer que o teu reino é um reino eterno. Você lembra dessa música? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. Começa a declarar, você que é a igreja. A tua igreja te adora. Queridos, começa a declarar, você que é a igreja. Eu tô rouca aqui, mas hoje é sacrifício de louvor. Amém? Declara, você que é a igreja. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Então não há o que temer. Deus está no controle. Deus está no meio dela, não será abalado como Salmo 46. Deus está no meio da sua casa, Deus está no meio da sua família, Deus está no meio da sua vida espiritual. Levanta, começa a declarar, Pai, não vou aceitar prostração, não vou aceitar frieza espiritual, não vou aceitar, uma casa vazia de louvor, mas eu vou viver o Salmo 145, versículo 21. A minha boca falará o louvor do Senhor. Ou seja, queridos, começa a botar louvor dentro dessa casa. Começa a adorar o Senhor. Começa a bendizer Ele. Começa a dizer, Pai, só o Senhor é bom. Vai vir a vontade de murmurar? Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Começa a santificar esse lar através das suas palavras. Porque a Bíblia vai dizer que as palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Amém? E isso tem a ver muito com a palavra que o Senhor me confiou nesse dia 21 de 21. Vai para Ezequiel. Eu quero profetizar na tua vida hoje, amém? Tudo a ver. A minha boca falará louvores do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos para sempre. Amém, queridos? Agora que você já aprendeu, você vai trocar a murmuração pela adoração. Inclusive, eu tenho uma aula sobre isso. Essa aula tá aqui no canal. Sai daqui depois e corre, já vai lá assistir. Amém? Murmuração atrai pobreza, atrai tudo que é ruim.
atrai espírito maligno, atrai depressão. Então, queridos, declara da minha boca, a minha boca é um manancial de vida. E onde que você vai ver esse manancial de vida? Ezequiel 37. Gente, Ezequiel 37 queimou meu coração. Vocês estão preparados? Ezequiel 37, declara comigo. Vem comigo, vem. Vou beber meu chá. Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Por que eu amo Ezequiel 37? Porque de repente, você, mulher sábia, você está tendo uma visão de ossos secos aí na sua família. De repente, a tua visão na tua família, queridos, é de morte, é assim, uma visão de tudo ressecado, nada, sabe, tem vida, mas hoje eu vim para profetizar vida, você crê? E se tu não tiver crente, tu te prepara, porque hoje eu vim crente. Hoje eu vim crente, amém? Quem tiver fraco aí se levanta, porque não vai ser na tua fé, vai ser na minha. Se tu tiver sem fé, vem na minha, porque hoje eu vim pegando fogo. Hoje eu vim crente por mim e por você. Então tu te levanta. Tu te levanta, mulher sábia. Tu arruma tua postura de filho aí. Vem comigo, vem. Abre tua Bíblia em Ezequiel 37. Porque eu quero profetizar na tua vida. Quero profetizar que tudo aquilo que veio para te parar, tudo aquilo que veio para colocar uma visão, amém? Uma visão totalmente deturpada. O Senhor é fiel e justo para ressuscitar. Há uma unção, de ressurreição aqui. Você crê? Você crê que a palavra ela traz isso? Ela traz essa unção de ressurreição? Então vem comigo. A visão de um vale de ossos secos. Você vai entender que muitos vales da nossa vida, quem nos leva é o próprio Deus. Isso aí começou. O primeiro segredo dessa live. Às vezes você fala assim, Stephanie, eu estou num vale igual Ezequiel. Pois é, existem vales na nossa vida que quem te leva é o próprio Deus. Mas Ele não te leva para te humilhar, Ele não te leva para dizer que você não pode. Ele te leva para mostrar a autoridade que Ele te dá. Ele te leva para mostrar que, ainda que pareça que não tem vida, ainda tem vida aí. Você crê? Você pode profetizar isso comigo? Ainda tem vida na tua casa, ainda tem vida na tua igreja, ainda tem vida, sabe? No seu trabalho, ainda tem vida na sua vida espiritual. Como que eu sei disso, Stephanie? Como que eu sei disso? Lendo a palavra, declarando a palavra, profetizando a palavra, queridos, vivendo a palavra. Nós somos do avivamento e não existe avivamento sem palavra. Não existe, queridos. Não existe avivamento sem palavra. Eu quero viver o avivamento. Eu vou orar, amém, mas não é só oração, é palavra. A palavra vai lá, a palavra liberta, a palavra transforma. A palavra vai fazer exatamente o que no Vale de Ossos Secos aconteceu aqui. Tem alguém em vale aqui? Então começa. Hoje eu saio desse vale. Declara. Hoje nós sairemos desse vale. Olha o que ele está dizendo. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair. Vou abaixar aqui esse áudio, deixa irritada não. Nem áudio vai me atrapalhar hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Repita comigo. Quem colocou Ezequiel num vale de ossos secos foi o próprio Deus. Não foi Ezequiel que estava andando e disse assim, vou parar aqui no vale. Não, deu uma vontade de ir para um vale de ossos secos? Não foi. Declara. Entenda a narrativa. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. E Ele me fez sair no Espírito. Me impeliu, me empurrou. Olha que poderoso. Ele me levou, Ele me tomou. Então, queridos, não foi uma coisa, sabe, que Ezequiel pensou e disse, não quero ir para um vale. Ninguém quer ir para um vale de ossos secos. Esse é o primeiro segredo dessa live. Ninguém quer ir para um lugar de morte. Ninguém quer ir para um lugar onde não tem vida. Ninguém. Mas o Senhor, Ele tem os seus mistérios. O Senhor tem seus mistérios. Você crê nisso? Você crê que Deus é um Deus de mistério? Deus é um Deus de mistério e a bateria aqui já apitou. Deixa eu colocar meu carregador para a gente não perder a bênção. Senão fica todo mundo perdido na bênção aqui. Amém? Glória a Deus. Deus é um Deus de mistério. Então Deus tomou Ezequiel.
Deus tomou com as mãos, queridos. Amém? Calma que eu tô botando meu carregador aqui, gente. Não é a benção, não. Se descarregar aqui, a gente sai do foco. Então, continua comigo aí. Pega a tua caneta profética. Tô com a minha caneta rosa aqui, profética das mulheres virtuosas. E vem comigo. Ó, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, o Senhor pegou ele, impeliu ele, levou no espírito. Versículo 2. E me fez passar em volta deles. Meu Deus. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Querido, isso aqui não estava seco, não. Estava sequíssimos. Stephanie, por que você está pregando assim? Porque tem gente que está com essa visão da sua família. Tem gente que está com essa visão da sua casa. Stephanie, aqui em casa não tem jeito, não. Não tem milagre, não. Não tem avivamento. Já tentei tudo. Os ossos não estão secos, estão sequíssimos. Pois eu tenho uma boa nova para você. Tenho uma boa nova para você. Ei, mostra meu leão, vigia. Amém? Eu tenho uma boa nova para você. E essa boa nova é que ainda que os teus ossos estivessem sequíssimos, Deus pode fazer reviver. Deus pode fazer reviver. E é poderoso isso. É poderoso, queridos. Ele vai declarar aqui, ó. E os ossos estavam sequíssimos. E olha o que Deus fez Ezequiel fazer. Passear. Deus não só impele ele, empurra ele, leva ele. Agora faz ele observar. Faz ele passear no meio daquela cena. Queridos, aquela cena não deve ter sido bonita. Imagina comigo. Ver tantos ossos sequíssimos. Deve ter sido uma visão pior do que a Walking Dead. Uma visão terrível. Uma visão de morte. Sabe? Ninguém quer ir para um vale desse. A mesma coisa é você. A mesma coisa somos nós em alguns momentos da nossa vida. Nós não queremos ir para o deserto. Nós não queremos ir para o vale. Mas é naquele vale que tem uma resposta. É naquele vale que tem uma unção nova. É naquele vale que tem algo que vai fazer você crescer. E crescimento dói. Repete comigo aí, ó. Crescimento é desconfortável. Crescimento dói. Mas vale a pena. Você crê que vale a pena? Minha luz diminuiu aqui, não sei porquê. Aumentou? Aí, voltou, gente. É a luz do mundo, sal da terra, voltou. Então vem comigo. Olha o que ele está dizendo. E me disse, versículo 3. Depois que ele fez ele andar e ele viu aqueles ossos sequíssimos. Versículo 3. E ele me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repete comigo isso porque é profético. Fala aí pra tua família, fala aí pra tua área que tinha morrido, fala pra tua área financeira, pra tua área empresarial, fala pra tua área da família, pra tua área ministerial, principalmente os ministérios aqui que um dia foram, sabe, caídos, que um dia foram maravilhosos e hoje estão caídos. Fala pro teu ministério, declara ossos, declara. Olha o que ele está dizendo. Então, ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, tudo que existe para ouvir a voz do Senhor na sua boca. Tudo que existe para ouvir a voz do Senhor na minha boca, na nossa boca, porque nós temos a unção da vida. O que estava morto vai reviver. Amém? E ele está declarando, o Senhor Jesus tem a unção da vida, a palavra de Deus tem a unção da vida. E essa palavra é poderosa e ela na nossa boca, ela tem muitos efeitos. Mas o que me chama a atenção é a humildade do profeta. A humildade do profeta. O profeta aqui, ele é tão humilde que ele chega e fala, Deus faz uma pergunta para ele. Então, ele me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Olha a humildade do profeta. E eu disse, Senhor, Deus, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale aqui eu não entendo nada. Desse vale aqui que está acontecendo, essa situação difícil que está na minha vida, eu não entendo nada, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu sei que, de verdade, tu podes tudo. Então, primeiro ele se submete. E é isso que a gente tem que fazer hoje. Às vezes você está num deserto, às vezes você está num vale de ossos secos e você não tem se submetido à vontade do Senhor. E o Senhor está dizendo, ó, começa a se submeter à minha vontade, começa a declarar, eu sei de tudo.
eu sei mais do que você, do que a sua ciência, do que a sua inteligência, sabe? Do que o seu plano terreno. Deus sabe mais. E o próprio profeta usa essa humildade e repassa a bola. Repassa a bola para Deus e declara: Deus, desse vale de ossos secos eu não sei nada, mas o Senhor pode todas as coisas. É isso que ele quer dizer em outras palavras. E ele declara dizendo: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você não entendeu? Não, pega a tua caneta profética aí, ó. Não, pega a tua caneta profética, risca isso aqui. Risca isso daqui, queridos, porque eu tô dizendo pra você que tem pessoas que querem ver você morrer na culpa, tem pessoas que querem ver você morrer no pecado, tem pessoas que querem ver você morrer no passado, mas eu estou aqui para declarar vida sobre a minha vida, sobre a sua vida, e dizer que Deus tem mais. Deus tem uma autoridade nova que não foi nos confiado. Deus tem uma promoção nova. Deus tem sujeição para nossa vida. Sujeição. O que é sujeição? Pai, tu podes. Tu podes, ainda que eu esteja no vale de ossos secos, nesse vale dessa família, nesse vale desses filhos, nesse vale desse trabalho. Não sei qual que é teu vale de ossos secos. Pensa aí agora. Pensa, porque é profético. Pensa no teu vale de ossos secos agora e declara. Declara: Pai, eu vou profetizar, porque Deus está me dando um método. Deus dá para o profeta um método. Você tem noção disso? Não, vou até pegar meu microfone. Você tem noção disso? Deus dá para o profeta um método. E qual que é o método, Stephanie? Qual que é o método? Profetiza. Profetiza. Coloca as tuas palavras, aliás, coloca as minhas palavras, pega a Bíblia aí, ó. Coloca as minhas palavras na tua boca. Esse é o maior método, é o método mais poderoso que você pode ter na sua vida. Deus ensina, Deus dá um método para o profeta e declara: já que você disse que eu posso tudo, já que você disse que eu que realmente mando aqui, mando mesmo, eu vou falar para você o que você tem que dizer, e você vai dizer. E aí o profeta repete. Olha o que ele declara. Então me disse: profetiza a estes ossos e diz-me: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Isso aqui é Deus. Deus falando para o profeta Ezequiel. Falar. Repetir. Qual era o papel do profeta? Repetir. Qual é o meu papel e o seu papel, mulher virtuosa? Repetir as palavras que o Senhor fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, na palavra dele. Então bora repetir. Bora repetir, bora repetir. Levanta, resplandece. Bora repetir. Ele diz assim, repetir. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Se isso não é avivamento, eu não sei mais o que é. E porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu a ordem. Aí está o segredo. Você está profetizando no seu lar? Você está repetindo as palavras que Deus está declarando na sua vida? Ah não, Stephanie, pelo contrário, eu estou andando por vista, eu estou reclamando, eu estou olhando para a situação, eu não estou profetizando, mas Deus está mandando você hoje ajustar a rota, alinhar a autoridade hoje. Hoje Ele está dizendo: ei, o teu poder está nas minhas palavras, e a palavra é essa aqui. O teu poder está nisso daqui, está em repetir as palavras do Senhor. E olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Ei, tem alguém morto espiritual aí? Tem alguém morto espiritual aí? Então receba vida através dessa palavra. Deus está dizendo para você e para mim hoje: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Sabe por quê? Porque houve nervos sobre vós. Houve crescer carne sobre mim, sobre você. Houve pele sobre mim, sobre você. Houve espírito renovado sobre mim, sobre você. Houve, queridos. Houve. E aí ele disse:
E houve um ruído enquanto eu profetizava, versículo 7. E eis que se fez um reboliço. Essa palavra é muito nordestina, né? Quem não sabe, eu sou nordestina aqui. Então, quando você fala reboliço, significa houve uma bagunça, houve um reboliço, houve uma reviravolta. Quantos creem que Deus tem uma reviravolta para você? A Bíblia vai dizer que o fim é melhor que o começo. O meu fim, o teu fim vai ser melhor que o começo, se tu crer. O nosso fim vai ser melhor que o começo. Então tá havendo agora, enquanto eu prego essa palavra, no mundo espiritual, tá havendo um reboliço. Tem mulheres intensas aqui para receber essa palavra. Tem mulheres de fé aqui para receber essa palavra. Tem mulheres que são ministras do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, onde ele chega, ele faz um reboliço. O que é o reboliço? É um movimento, é o agitar das águas, é o ferver das águas, é o fogo do Senhor. E esse reboliço está acontecendo na sua casa agora. Eu ministro isso na minha casa, eu ministro isso nos meus filhos, na sua vida, nos seus filhos. Recebe, você vai ter o melhor dia das mães da tua vida. Recebe, a tua família você vai declarar: com bom e com suave é viver em união. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recebe isso, recebe pelo poder da palavra. O teu poder é repetir essa palavra. E às vezes a gente lê esse livro e fala: não, tudo bem, eu li Ezequiel 37, tá legal, eu li. Mas cadê a palavra? Tu não me deixa arretada não, tu repete. Hoje tu vai aprender que repetir a palavra é o que vai trazer a unção que você precisa. É o que vai trazer a autoridade de volta pro teu lar. É o que vai fazer você ressurgir das cinzas. É o que vai fazer o avivamento queimar. E ele queima. Ele queima, queridos. Avivamento não é passivo. Ele vem como fogo, dilacerando tudo. E olha o que Ezequiel declara. Ele está começando a entender o método de Deus. Ele está começando a entender o que Deus está fazendo. E ele, em obediência e em temor, repete comigo essas duas palavras: em obediência e em temor, ele repete. E ele fica olhando aquele rebuliço. Olha o que ele diz. Então, versículo 7, vem comigo. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu carne, e estendeu-se sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Você crê que o versículo 8 é o que a gente está vivendo hoje? Você vê tanta gente de carne e osso. Você vê tanta gente maquiada. Nada contra maquiagem. Eu amo maquiagem, eu tô maquiada. Amém? Você vê tanta gente bonita, arrumada. Mas cadê o Espírito? Cadê o Espírito? Cadê o queimor? Cadê o queimor? Cadê o falar em línguas? Cadê o fogo? Cadê o Espírito Santo? Cadê o batismo? Queridos, isso acontece em tudo quanto é lugar. Isso acontece em tudo quanto é lugar. E é por isso que nós temos que queimar. Nós temos que ser ministros do Espírito Santo mesmo. Queimando a tocha do Espírito Santo. Amém? Queimando o Espírito Santo. Levando Jesus. Levando o poder. A Bíblia fala que o Evangelho é poder. Então não adianta falar só de amor. Eu amo falar de amor. Amo. Mas Evangelho não é só amor. Evangelho é poder, poder para quebrar cadeias, poder para fazer você ser curado, poder para fazer você ser ousado, para fazer um abraço seu curar pessoas, poder para profetizar, poder para fazer as trevas retroceder no seu lar, a enfermidade, a pobreza, a miséria retroceda, porque o Evangelho é poder e onde a luz chega, as trevas têm que sair. E Ezequiel agora ele está olhando com os olhos dele. Ele está olhando com os olhos dele a palavra de Deus se cumprir. E não tem nada mais poderoso do que você repetir as palavras que o Senhor te manda e você ver com os teus olhos a palavra de Deus se cumprir. Ah, queridos, é poderoso. É poderoso porque eu vivo isso. Eu vivo isso, porque se a gente for depender simplesmente de um culto, se a gente for depender simplesmente de uma quarta, de um domingo, queridos, não dá. Você tem que ser sedenta, você tem que ir para as madrugadas, você tem que buscar a revelação, você tem que buscar mais e mais e mais e mais de Deus. Amém? Não dependa, não sugue seu pastor, não sugue ele está ali, ele precisa da sua oração. Muitas das vezes o pastor está lá na frente, ele precisa da nossa intercessão, ele precisa que a gente ore por eles, porque eles também têm problemas, eles têm cargas. Amém? E eu vim aqui até de paz.
Nós somos da paz, né, gente? Eu vi que alguém me deu a paz. A paz do Senhor Jesus, Amanda. Seja bem-vinda. Amém? Então, seja alguém que ora, seja alguém que leva a bênção, seja alguém que busca sedento por uma revelação, por mais de Deus. E estamos profetizando que o nosso último estágio vai ser 1000 vezes melhor que o primeiro. E olha o que volta para Ezequiel, porque senão eu fui para Jó do nada. Volta para Ezequiel. Ezequiel está dizendo: então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. Está havendo um reboliço agora. Rabassore cantarabarabás. E os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele, por cima, mas não havia nele espírito. Isso quer dizer que o espírito vem por último. Ele está vendo agora os nervos, ele está vendo agora a pele. Ele está vendo agora o ser humano ali, o exército ser formado. E agora vem o espírito, versículo 9. E ele me disse, isso aqui é Deus dizendo para ele. É Deus dando o método dele de revivificar, de ressuscitar você, a sua casa, o seu ministério. Ele me disse: profetiza, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vento dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. E então se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados. Portanto, profetiza. Ah, como eu amo profetizar, nasci para isso. Profetiza aí na sua casa agora. Profetiza, porque teve gente dando sentença, teve gente declarando, teve você mesmo não acreditando, teve você mesmo matando a promessa de Deus na tua vida. Mas Deus está dizendo: profetiza, profetiza, vento dos 4 cantos, vento dos 4 cantos, assim diz o Senhor Deus, vento dos 4 cantos, ó Espírito, assopra esses mortos, para que vivam. Tem morto aí espiritualmente, tem ministérios mortos aí, eu estou profetizando. Tem lá de paz e alegria que já não existe mais. Tem lá de contenda, pois vai vivificar. O vento dos 4 cantos passa em revista aí na tua casa agora. O vento dos 4 cantos, que é o Espírito Santo, passa em revista na minha casa agora. Passa em revista na casa de quem crê, de quem recebe. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Tem alguém aqui profético? Tem alguém aqui para dizer: meu Deus, Ezequiel me levantou. Ezequiel, essa palavra, ela está me levantando. Essa palavra está me dando esperança. Essa palavra está reafirmando o que Deus disse lá atrás para mim e eu esqueci. Queridos, não esqueça da promessa. Não esqueça, você pode ser... Nós somos falhos. Nós esquecemos. Em vez de falar de você, eu falando de mim, né? Nós esquecemos, nós somos falhos, mas Deus não esquece da promessa. Deus não esquece de um filho seu. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu do que disse que você faria, do que disse que você era. Só você pode matar a sua promessa. Anota no teu plano que é profético. Só você. Só você pode falar: não, pai, eu não sou capacitada para esse tempo. Não, eu abro mão. Só você pode abrir mão do ministério que o Senhor te confiou. Nem o diabo pode te parar, nem nada, não há principado, não há potestade. Como eu disse lá numa aula que eu tenho, o poder que o Pai nos deu é maior que tudo. Stephanie, que poder é esse? O poder do Espírito Santo, o poder de profetizar, o poder de repetir as palavras de Deus. Eu quero que você entenda isso. Não são as palavras da Stephanie. Não são as palavras do José, do João, da Maria. Não são as palavras do pastor. É as palavras do Deus vivo, poderoso, forte nas batalhas, Deus dos exércitos. E quem é como nosso Deus?
Queridos, as palavras dele. O profeta aqui está só repetindo. O profeta está seguindo um método. Deus está nos dando um método nessa manhã. Ele está nos dando um método. Ele está dizendo: ei, quer viver o que eu te confiei? Quer viver a promessa que eu te dei? Então repete. Repete o que eu disse que você era. Se eu falei que você é virtuosa, você é. Se eu falei que você vai curar pessoas, você vai. Se eu falei que você vai para as nações, você vai. Se eu falei que a sua casa vai ter um avivamento, você vai. Se eu falei que você é ministra do Espírito Santo, você é. Quanto mais você entrega, mais eu te dou. Começa a declarar: eu vou servir alguém. Eu vou multiplicar os meus dons. Eu vou multiplicar o que Deus me dá. Eu vou ensinar o pouco que eu sei. Porque quanto mais eu ensino, quanto mais eu multiplico, mais Deus triplica na minha vida. Essa é a matemática de Deus. Eu nem vim de azul para isso. Essa é a mente de Cristo. Quanto mais eu te dou, abençoa meu povo. Quanto mais eu te dou, apacenta minhas ovelhas. Quanto mais eu te dou, ensina um lar de paz e alegria. Quanto mais eu te dou, mais você tem. Mais eu te vivifico. E ele está dizendo: vento dos quatro cantos. Eu preguei essa palavra na minha igreja. Eu tive esse privilégio de pregar Ezequiel 37. Queridos, pegou fogo. Porque a palavra, ela tem esse poder de pegar fogo. A palavra é fogo. A palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra levanta. E ela está declarando hoje: vento, ele disse assim: e assim disse o Senhor Deus: vento dos quatro cantos, ó Espírito, assopra esses mortos. Não vai ficar ninguém morto nessa live hoje. Vai reviver todo mundo. E quando eu falo morto espiritual. Morto entregue à preguiça. Morto entregue ao vício. Morto entregue ao vício de que quer que seja da classe. Não vai ficar ninguém morto. Você crê? Vai reviver. Porque o vento dos quatro cantos está passando em revista aqui. Versículo 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram. Recebe o Espírito de vida aí, ó. Recebe o Espírito de vida, recebe a unção, eu nem quero mais unção dobrada, agora eu quero é triplicada, em nome do Senhor Jesus. E viveu, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eu não te falei? Tudo que estava morto, tudo que estava seco, é a representação dos filhos de Deus. É a representação daqueles que estão longe do avivamento, daqueles que queimaram, mas não queimam mais. De uma casa que orava, mas não ora mais. Queridos, e Deus está dizendo: ainda que eles pudessem representar isso, eu sou poderoso para vivificar. Eu sou poderoso para usar a boca de um profeta. E em tempo de apostasia, e em tempo de cegueira espiritual, e em tempo de frieza espiritual, Deus sempre vai levantar os seus ministros. Deus sempre vai levantar os seus profetas. Primeiro sou eu. Quem toma posse disso, libera. Quem toma posse disso, já pega. Deus sempre vai levantar alguém, vai alçar uma voz e vai declarar: ei, profetiza, ó filho do homem. Profetiza. As minhas palavras na tua boca têm poder, têm autoridade. Faz o morto reviver. E ele está declarando aqui, ó, versículo 12. Portanto, os nossos ossos secaram e pereceu. Já foi, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Isso é profético. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas. Ó povo, só quem é povo do Senhor. Não, queridos, eu queria muito que você acordasse com o coração grato hoje. Declara, eu sou povo exclusivo de Deus. Declara, ainda que você não sinta, faça isso pela fé. Faça isso pela fé. Eu gostei do emoji aqui, duas pessoas se abraçando. Aleluia, vamos curar no abraço. Eu creio, eu tenho essa unção, recebe. Amém? Olha que bênção. Deus está falando: eu farei, porque são meu. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Eu sou do Senhor, queridos. Então, ainda que o diabo tente tirar isso de você, que ele tente tirar a tua identidade, que ele tente tirar a tua paternidade, eu vim aqui dizer que você é do Senhor. Você é do Senhor. E por isso ele luta as suas guerras.
Por isso ele batalha as suas batalhas. Por isso ele te vivifica. Por isso ele te levanta. Por isso ele te enche de unção. Por isso ele alça a sua voz com autoridade. Por quê, queridos? Porque você está declarando as palavras dele. Amém? Você não aceitou viver na frieza. Você não aceitou e não aceite. Você está aqui para não aceitar. Ele declara: e sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abrir os vossos sepulcros, Deus está abrindo sepulcros aqui, eu vou fazer subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito. Stephanie, que espírito é esse? É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, é o Espírito poderoso, é o Espírito Santo. Porém em vós os nossos... Queridos, ele está declarando um culto de avivamento. Ele está declarando um culto de avivamento. Onde há um culto de avivamento, há culto de batismo de línguas. Há som de línguas estranhas, línguas de Deus falando. Ele está dizendo: porém em vós o meu espírito. É profético isso, é profético, é profético. Vem comigo. Vem comigo. Onde é que eu estava? 13. E porém, 14. E porém em vós o meu espírito, e sabereis. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra. Aleluia. E sabereis que eu sou o Senhor. E disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez, versículo 15. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. Seus tomamos, gente. Aleluia. Glória a Deus. Volta pro fogo aqui. Volta pro fogo. Nem a live aguentou. Pegou tanto fogo aqui que nem a live aguentou, queridos. Nem a live aguentou. Pegou tanto fogo que nem a live aguentou. Sabe por quê? Porque aonde o Espírito Santo está é fogo. Aonde o Espírito Santo está, tem poder, tem unção, tem fogo. Tem aquilo que a gente falou ontem, né? Tem justificação, como aquela mulher que quebrou o vaso nas mãos dos pés de Jesus. Amém? Você crê? Você crê que aquela mulher foi justificada? Hoje você está sendo justificado também. Hoje você está sendo justificado e não há ninguém. A Bíblia fala assim, ó, não há ninguém que possa condenar um servo do Espírito Santo. Então você recebe vida. Você recebe vida, queridos. Vem comigo. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito e viverei. Nós estamos em Ezequiel 37. Aleluia. Volta, piano. O piano saiu aqui, gente. Ezequiel 37. Vamos pro piano. Volta, piano. Amém? Ezequiel 37 está falando sobre o Espírito Santo. Está falando sobre o método de Deus. O método de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. O método de Deus é que você venha aprender com quem é cheio do Espírito Santo. Queridos, você tem que aprender com quem é cheio do Espírito Santo. Nós temos que ter referências. Repete aí, ó. Eu terei referências na minha vida. Referências na minha vida espiritual. Referências aí, ó, como mentor. Referências. E nossa maior referência aqui é Jesus. Nossa maior referência aqui é a Bíblia. Você crê? Tu crê nisso? Deixa eu voltar aqui meu plano de fundo. Enquanto isso, fica em Ezequiel 37, 14. 14. Vai falar do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo que Deus nos confiou. Somos ministros do Espírito Santo aqui, você crê? Você crê que a gente ama falar do Espírito Santo? Ah, pronto, agora foi, gente, normalizou. Nem a live aguentou. Nem a live aguentou o fogo do Espírito Santo aqui. Sabe por quê? Porque existem vidas sendo restituídas aqui. Existem vidas, queridos, sendo mais do que restituídas. Existem vidas sendo ressuscitadas. Ressuscitadas, há uma unção de ressurreição aqui. Eu já preguei sobre isso. E eu sinto isso de novo. Eu sinto Deus ressuscitando lares aqui. Amém? Eu sinto isso no meu espírito. Deus ressuscitando lares aqui, ressuscitando vida espiritual, ressuscitando devocional, ressuscitando, sabe, o falar em línguas, o desejar o Espírito Santo, o acordar na madrugada, ressuscitando esse desejo por mais. Deus tem mais. E a prova disso é que depois que o profeta vê que o exército está todo certinho, está com pele, está com osso, está com nervo, agora Deus vai falar sobre o que é mais poderoso, que é o Espírito dele. Versículo 14. E porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vós
Deixa eu beber aqui meu chá, gente. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz isso, e fiz, e diz o Senhor. Ou seja, queridos, existe uma terra para você. Existe um lugar exclusivo para você, aonde Deus vai te enviar, aonde Ele vai te levar, quando você começar a repetir as palavras de Deus na sua boca. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Hoje Deus está no dia 21 de 21. Deus está nos confirmando o nosso ministério. Ele, mais do que isso, Ele está nos dando a autoridade. A autoridade para repetir as palavras que Ele nos dá. A autoridade. Essa palavra não sai da minha mente. A autoridade. Ele está nos dando autoridade para declarar, profetizar como Ele profetizou. O próprio profeta Ezequiel, queridos, além dele ter sido obediente, ele usou da autoridade dele. Ele foi obediente, mas ele usou da fé dele. Então olha o que vai acontecer. E outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. E aí ele vai falar sobre a madeira. Você vai ler na sua casa. Amém? Aí você vai ler na sua casa. Eu quero que você vá para o 19. O 19 fala assim, ó: tu lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, e eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só. Ó a unidade, ó Deus trabalhando com a unidade, ó Deus trabalhando, amém? Vai falar uma só língua, o teu lar vai falar uma só língua. Não vai ser você falando de avivamento, outra pessoa falando outro problema, não. Outra pessoa falando coisas do mundo, não. O teu lar vai ter unidade, o meu lar vai ter unidade. Pega essa palavra, porque a unidade é poderosa. Falar a mesma língua do que os homens de Deus, do que os seus pastores, do que a sua igreja, é poderoso, é andar em favor. Amém? Então, se você está andando em unidade com seus pastores, com a sua igreja, você está debaixo do favor de Deus. Amém? E ele está dizendo aqui, versículo 20: e as varas sobre que houveres escritos estarão na tua mão, perante os olhos dele. E diz-lhes: assim diz o Senhor, dentre os gentios, para onde eles foram, os congregarei, e de todas as partes o levarei à sua terra. Eu quero finalizar aí. Queridos, você pode estar se sentindo perdido. Você pode estar se sentindo, sabe, sem estar no lugar aonde Deus te destinou. Ou você pode nem saber aonde Deus te destinou. Mas eu estou aqui para te dizer que todo pai dá destino aos seus filhos. E Deus é um Deus Pai. E Ele nos dá destino. Ele nos dá destino. Ele nos dá mais do que destino. Ele nos dá autoridade. Ele nos dá poder. Ele nos dá capacitação. E Ele está te dando isso hoje. Stephanie, como que Ele está me dando isso hoje? Através da palavra dele, você crê? Através dessa palavra, Ele está te dando autoridade. Ele está te dando autoridade. Ele está dizendo: a maior autoridade, Ezequiel, o teu maior poder, Ezequiel, repita as minhas palavras. Então, o nosso maior poder não está nas nossas palavras. O nosso maior poder não está na nossa oração apenas, na nossa súplica. O nosso maior poder é orar a palavra. Veja os homens grandes da Bíblia, veja Moisés, veja Paulo, veja todos os homens da Bíblia, como eles oravam a palavra. Pai, o Senhor disse, está escrito. Pai, o Senhor disse, está escrito. Então começa a orar a palavra, anota no teu plano que é profético, declara: eu não vou orar mais murmuração, não vou orar mais socorro, não vou orar mais, meu Deus, não aguento mais. Vou orar a palavra. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o supridor das minhas necessidades, na sua riqueza em glória por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? A palavra de Deus diz que se você projetar algum negócio, ser firme, a luz brilhará no seu caminho. Diz que você é próspero, enriquecido, abençoado. A palavra de Deus diz: profetiza ao Filho do Homem. Por quê? Porque o vento dos quatro cantos, ele assopra aí na sua casa, na minha casa hoje. Amém? Olha o que ele diz: vento dos quatro cantos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Queridos, por que a gente, quando ora por alguém, a gente assopra? Será que isso só acontece comigo? Por que quando você vê alguém orando por alguém, você vê ele dar um sopro assim na sua cara, assim, ó? Por quê? Porque nós carregamos a vida de Deus.
O sopro da vida de Deus está em nós, está em você. Então se santifica, então busca, então ora, porque o teu sopro, o meu sopro vai curar pessoas, vai trazer vida. Amém? Você crê nisso? Você crê que o diabo faz de tudo para envergonhar a área que você tem autoridade? Você crê nisso? Eu estava pensando sobre isso ontem, eu estava assistindo um podcast muito poderoso e eu comecei a analisar que isso é verdade. Toda área que você tem autoridade, o diabo quer te envergonhar. Toda área que você tem autoridade, aqui no canal a gente fala muito sobre isso, sobre sopro, seu sopro vai curar, sobre cura, sobre abraço, seu abraço vai curar. Sobre revelar os segredos do coração, que é um dos dons que o Senhor nos dá. Amém? E o que é isso, queridos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele quer que você busque Ele. Ele quer que você busque Ele. E quando você andar em Espírito, você não vai deixar o diabo, que é o ladrão. Anote aí. O diabo é ladrão. E o que ele quer fazer? Ele quer roubar aquilo que Deus te deu. Ei, o teu problema, o teu inimigo, toda mulher sábia sabe disso. O nosso inimigo não é carnal. O teu inimigo não é contra carne, contra sangue, não é pessoas. Nós não temos inimigos, nós somos um amorzinho. Nós amamos todo mundo, lembra disso. Amém? Mas a gente tem uma guerra espiritual. A gente tem uma batalha espiritual constante. E essa guerra espiritual você pode ver nesse cenário. Nesse cenário aqui, ó. Vamos baixar aqui esse áudio, senão fica com a minha voz baixa e o áudio alto. Nesse cenário aqui você pode ver, queridos. Você pode ver nesse cenário aqui que a morte espiritual estava imperando. Mas houve um avivamento através da palavra de Deus. Houve um avivamento através da palavra de Deus. E não só um avivamento, não só um ressuscitamento, queridos. Houve também Espírito. E é o que vai haver na sua casa, é o que eu profetizo na sua casa, é o que eu profetizo sobre as suas finanças, sobre as minhas, sobre a nossa casa, sobre o nosso marido. Vamos ter maridos mais cheios do Espírito Santo do que nós. Vamos ter filhos mais cheios do Espírito Santo do que nós nesse Dia das Mães. Amém? Vamos cumprir nosso legado e olhar e dizer: Pai, eu cumpri o meu chamado. Tenho filhos cheios do Espírito Santo, tenho um marido cheio do Espírito Santo, estou debaixo da graça, estou na tua presença e não tem alegria maior. Não tem alegria maior, queridos, do que você estar na casa de Deus, que você está doando a sua vida, vivendo para o reino e tendo o avivamento. Amém? Então eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que o vento dos quatro cantos invada aí a sua casa. Queridos, o Espírito Santo é vento. Ele é fogo, ele é água, ele é tudo. Ele é o que você crê que ele é. Aqui em Ezequiel ele está se demonstrando como vento. Amém? E ele vivifica, ele ressuscita. Tô querendo saber se eu tô ao vivo de novo. Vamos ver se deu tudo certo aqui, gente. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, gente? Tem alguma mulher profética aqui? Tem alguma mulher cheia do Espírito Santo aqui? Vocês estão tão caladinhos? Vocês estão caladinhos demais. Amém, dá glória, dá aleluia. Começa a declarar: Pai, eu vou ter o melhor Dia das Mães da minha vida, porque eu vou começar a profetizar a palavra de Deus. De tudo que você não entendeu, você sai desse devocional declarando: o meu maior poder é profetizar, é repetir as palavras de Deus. Amém? As palavras de Deus, queridos, isso é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero orar pela sua vida. Queridos, Ezequiel mexe comigo. Ezequiel me deixa agitada. Ezequiel me deixa retada, agitada no espírito. Porque a gente vê a unção do boi selvagem mesmo. No Salmo 92 sobre a nossa vida. De verdade, porque não aceitamos a frieza. E eu quero orar somente para mulheres. E homens também que estiver aqui, mas principalmente para mulheres. Mulheres que deixaram de ler sua Bíblia no celular. Mulheres que deixaram de acordar de madrugada. Mulheres que deixaram, sabe, os seus filhos. Deixaram a educação espiritual dos seus filhos de lado. Eu quero orar por vocês. E eu quero profetizar. Você vai profetizar o que Ezequiel 37 está dizendo na sua casa. Ah, Stephanie, mas não sou profeta. Olha, não me deixa arretada. Isso aqui não é sobre ser profeta. Isso aqui é ser sobre profética. Você viu que eu até gaguejei? Vou repetir. Isso aqui não é sobre ser profeta, é ser profética.
Amém? Não é sobre Ezequiel, porque Ezequiel era um profeta, não, queridos. Amém? É sobre ser profética aí dentro do seu lar. É não aceitar letargia, é não aceitar preguiça, é não aceitar que o diabo faça arruaça na sua casa. É não aceitar. É não aceitar que o inimigo venha tirar onda na sua vida espiritual, venha roubar aquilo que é seu, venha dizer assim, ah não, o que você era, você não é mais. Não, você vai ser melhor, nós seremos melhor, nós estamos avançando. Queridos, 21 dias, 21 palavras, o Senhor nos libera, Ezequiel 37, com a unção da ressurreição, para profetizar, para declarar, Pai, vai ressuscitar, onde quer que eu vá, no culto mais frio que eu tiver, vai haver palavra, vai haver línguas, vai haver bênção. Não é sobre mim, não é por mim, porque eu não sou nada. É sobre o Espírito Santo que eu carrego. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Você pode declarar, Pai, o Espírito Santo, Ele é poderoso. Você pode dizer, Pai, tudo que eu preciso está no Espírito. Você pode baixar a sua cabeça. Eu queria ministrar, eu quero ministrar isso na sua vida. Eu quero declarar, Pai, tudo, repete, tudo que aqueles ossos sequíssimos, tudo que aqueles ossos sequíssimos precisava, estava em uma palavra de Deus liberada. Tudo que a tua família, a minha família precisa, é uma palavra de Deus liberada. E ela foi hoje. Ela foi hoje. Então repete. Seja ousada para repetir as palavras que Deus coloca na tua boca. Você não é profeta quando você fala, eu tô com o dedo na frente. Você é profeta quando você é corajoso para repetir as palavras que Deus te fala. Tudo que Ele me falou vai se cumprir. Tudo que Deus te falou, declara, vai se cumprir. Porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Então declara, Pai, nós somos dependentes. Declara, tem um momento de dependência aí agora. Tem um momento de dependência. Ele disse que vai abrir as sepulturas. Ele disse aqui, ó, que vai abrir as sepulturas. Stephanie, o que é sepultura? Pode ser sua cama. O que é sepultura? Pode ser seu celular. Pode ser aquilo que traz morte para você. Pode ser aquilo que traz preguiça, que traz vício. Eu não sei o que é. Mas ele está dizendo para você que ele vai abrir. E ele abriu. E ele te levantou. E ele fez você ressurgir. Então começa a baixar a tua cabeça. Quero ministrar na tua vida. Pai, preguei tua palavra. Xarabacantarabassorerebarabás. Orecantarabassorerebaxererebarabás. Ah, Pai, quero orar por essas pessoas. Nós queremos ministrar o Espírito Santo. Quero orar por nós queremos te dar honra. Começa a declarar, Pai, te damos honra, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Começa a declarar, nós damos honra, nós damos glória. Teu é o reino para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra. Espírito Santo, precisamos de ti. Começa a declarar, Espírito Santo, preciso te conhecer. Chama a presença dele, chama a atenção dele. Chama a atenção dele, declara, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Espírito Santo, eu tô com esses ossos sequíssimos. Às vezes eu tô com pele, às vezes eu tô com nervo, às vezes eu tô maquiada, tô arrumada, mas não tem espírito, não tem vida, não tem língua, não tem fogo. Mas eu quero, isso muda hoje. Isso muda hoje. Eu vou repetir a palavra de um Deus que é poderoso. O poder não tá em mim, o poder não tá na Stephanie, o poder não tá no devocional, o poder não tá na oração, o poder tá nessa palavra. O poder tá na palavra, o poder tá em Deus. Palavra, a palavra é poderosa. E ela declara, vento dos quatro cantos, assim diz o Senhor. Ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Pai, eu profetizo que viva. Onde tiver alguém morto espiritualmente, aonde tiver alguém que cantava, não canta mais, aonde tiver alguém, Pai, que pregava, não prega mais, aonde tiver alguém que foi chamado para evangelizar, não evangeliza mais. Pai, eu estou, onde tiver alguém que era virtuosa no seu lar, ou que nunca foi, mas quer ser, onde tiver alguém que honrava sua família, mas não honra mais, eu quero profetizar a unção do lar de paz e alegria. Pai, a unção do Espírito Santo desce sobre a nossa vida agora. Agora, o fogo, a fome e a sede de Deus para acordar na madrugada, a fome e a sede de Deus para dizer, Deus tem mais. Deus tem mais do que um culto de domingo. Deus tem mais do que um culto de sábado, do que um culto de quarta. E eu amo culto, eu sou igrejeira, eu amo. Mas eu tô falando pra você que Deus tem mais na sua casa. Ele tem revelação no seu secreto. Ele tem revelação nas madrugadas. Ele tem mais. Ele tem mais na sua cozinha, lá quando você estiver adorando. Ele tem mais.
Larabassore, cantarabachai. Recebe esse mais aí, eu recebo esse mais, eu recebo essa autoridade renovada, eu recebo. Enquanto eu falo aqui, ó, sepulcros são quebrados. Enquanto eu falo aqui, todas as pessoas que estavam mortas espiritualmente, eu tô aqui pelos filhos. Tem filhos aqui desgarrados e o Senhor está dizendo: ei, vem filho, eu te espero, vem filho, eu te renovo, eu coloco uma capa, eu coloco um anel, eu troco tuas sandálias e eu festejo. Então só você que precisa aceitar Jesus. Baixa a tua cabeça aí, você que quer voltar a ser filho, eu tô aqui por você, eu tô aqui pelos filhos, queridos. Fui chamada para chamar os filhos de Deus, amém? Para voltar a reinar, voltar a queimar. Então declara, mulheres virtuosas que não se sentiam mais filhas de Deus. Declara, Senhor Jesus, aceita Ele aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome ainda em 2025, na minha família, na minha casa. Eu não aceito viver o raso, eu não viverei a frieza espiritual, mas eu viverei o avivamento, eu viverei o amor por Cristo, eu viverei sim, Pai, novas línguas, o batismo no Espírito Santo, eu verei a bondade de Deus. Nos meus lábios haverá adoração. Você crê? Então a festa no céu, só você que aceitou Jesus. A festa no céu, você que voltou para Jesus. A festa no céu, você que recebeu essa vida de Deus no seu lar. Porque nós estamos aqui, queridos, para ministrar vida no seu lar. Para ministrar vida. Você é uma geradora de vida quando você alinha suas palavras com as palavras de Deus. E também pode ser uma geradora de morte quando você murmura. Então é por isso que a primeira coisa que você sai daqui sabendo é: mulher virtuosa não murmura, ela adora, ela profetiza as palavras como Ezequiel. Vamos finalizar as palavras de Ezequiel? Vamos finalizar? Ele disse assim, ó: assim diz o Senhor Deus, versículo 5, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Entrou o Espírito em mim, em você. Você está vivo aí agora para a glória de Deus. E porei nervos sobre vós. Farei crescer carne, já foi. Então profetizei como se me deu a ordem. Queridos, Deus é poderoso para fazer cumprir a palavra dele na tua boca. Então não me deixa arretada não. Se tem uma coisa que tu tem que sair daqui, que na certeza é: eu estou debaixo de palavra. Declara isso aí, declara. Tem coragem de dizer isso? Vou fazer um ato profético aqui, ó. Declara, ó: eu estou debaixo de palavra. Eu estou debaixo de palavra, eu estou debaixo de promessa, eu estou debaixo de um direito que o Senhor me deu, e nada vai roubar nossas promessas, nada vai roubar nossas palavras. Por quê? Porque nós profetizaremos, amém? Se tu calar a tua voz, aí o inimigo que é ladrão rouba. Mas eu estou dizendo para você: não cale, nós somos a voz do avivamento, não só das mulheres virtuosas, mas dos filhos, amém? Então declara, eu vou profetizar. Profetiza ao Espírito, filho do homem. Profetiza. O que você quer aí? É um lar de paz e alegria? Profetiza. O meu lar vai ser cheio do Espírito Santo. Meu marido é mais cheio do Espírito Santo que eu. Minha casa é mais cheia do Espírito Santo, sabe? Do que qualquer lugar que eu possa ir. Eu sinto a presença de Deus palpável no meu lar, porque o meu lar é a minha primeira igreja. Declara: o meu lar é a minha primeira igreja. E é assim que nós vamos baixar o céu. Já foi, gente? Já foi, minha garganta não aguenta mais nada. Aleluia! Vocês podem dar uma glória a Deus? Vocês podem dar um aleluia? Eu tô gripada, eu tô com a garganta inflamada, mas eu vou dizer pra vocês. Bom, não é bem inflamada, é meio arranhando, mas eu vou dizer pra vocês: louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tô me medicando, tô bem melhor, amém? Deus abençoe, creio, tô curada. Vou sair daqui curada, amém? Mas eu vou dizer pra você: nada pode calar a sua voz. Nada pode calar a nossa voz. Profetizar. Sai daqui dizendo: vou pegar Ezequiel 37, vou agarrar nessa Bíblia. Agarra assim, ó. Tem coisa mais linda que a nossa Bíblia não, gente. Agarra nessa Bíblia e declara: vou agarrar essa Bíblia, vou pegar Ezequiel 37 e vou sair marchando no meu lar. Vou sair profetizando. Lembra que a mulher virtuosa é como um exército. É ousada, é cheia do Espírito Santo. Tem autoridade contra os demônios. Não contra o seu marido, hein? Mulher virtuosa manda no diabo, não no marido. A gente é submissa, assume a missão. Lembra disso, você veio
para esse mundo, para assumir a missão do seu esposo. E um feliz Dia das Mães, gente. Amém? Eu tô aqui para dizer para vocês, mamães, é amanhã, né, gente? Feliz Dia das Mães. Você crê nisso? Você crê que só tem mamãe aqui? Vai entrar, mamãe. Gente, eu tô um pouco escuro aqui. Esse negócio tá um pouco escuro. Vou te dar o último recado. Amém? Curte esse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha. Esse vídeo carrega vida. Esse vídeo carrega poder. Ele carrega ressurreição. Então curte esse vídeo. Curte ele. E não só curte, não. Curtir é pouco. Compartilha no grupo da igreja, da família. Pega teu dedo profético aí, ó. Já compartilha aí e declara: eu vou ser um evangelista do reino. O que é o evangelista do reino, Stephanie? Leva a palavra de Deus para outras pessoas. Tem tanta gente, sabe, mortas vivas. Tanta gente precisando reviver no Senhor, voltar a orar, voltar a profetizar, voltar a cantar, voltar a ser levita do Senhor, voltar aí, sabe, a ter um avivamento no seu lar. Você pode ajudar ele através desse vídeo. Você pode salvar uma vida, eu sei que pode, através dessa palavra. Amém, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, igreja do Senhor, que o amor de Deus, finalizamos com chave de ouro, Ezequiel 37, gente, não é fraco não, hein? Ezequiel 37, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o seu lar, sua casa, sua vida. Se tu uma bênção. Feliz Dia das Mamães, gente! Ser mãe é um ministério, ser mãe é